Alô galera, aquele abraço! Começou a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo pela Série A, 3 jogos pela Série B. Na A, o Furacão, o Atlético Paranaense, perdeu a chance de ser líder isolado. Na Série B, teve derrota do Botafogo e empate do Cruzeiro. Roda a vinheta. Deixa eu começar pela Série A do Campeonato Brasileiro. 10ª rodada começou nesta terça-feira à noite. Na Vila Belmiro, o Santos, o Peixe, bateu o Furacão. O Atlético Paranaense por 2-1. Teve mais um gol de Marcos Guilherme para a equipe do Santos, que vem crescendo na tabela. Claro, a rodada recém começou, mas o Peixe já é o 6º colocado. Tem agora 15 pontos na tabela. O Peixe, que tem também 50% de aproveitamento em 30 disputados, somou 15 pontos, portanto, 50% de aproveitamento tem o Peixe. E o Atlético Paranaense, pessoal, acabou jogando um bom futebol, sempre atrás do marcador, no 1-0, depois no 2-1, sempre tentou chegar ao gol de empate, não conseguiu, e desta forma, ao perder o jogo para o Santos, perdeu também a chance de ser líder isolado, pelo menos na terça-feira, fechando a abertura da rodada. Como perdeu o seu jogo, permanece nos 19 pontos, tem aí 2 a menos que o Bragantino. O Bragantino joga nesta quarta-feira em casa contra a equipe do Cuiabá. Pode abrir uma boa vantagem aqui, o Bragantino de 21 chegando a 24 pontos. O Palmeiras pode ser líder na rodada, para ter uma ideia. Como o Braga tem 21, se o Bragantino não é a tendência, mas se o Bragantino não vencer o Cuiabá, por exemplo, se empatar com o Cuiabá, o Bragantino vai de 21 a 22 pontos com 6 vitórias. Se o Palmeiras derrotar o Grêmio, dos 19 ele vai a 22 e com 7 vitórias e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Então teremos com certeza no final da rodada ou o Bragantino ou o Palmeiras liderando a competição. No momento, Bragantino, Atlético Paranaense, Palmeiras e Galo Mineiro fechando o G4 do Campeonato Nacional. Os gaúchos na rodada. O Juventude é o primeiro a jogar. 6 da tarde jogando em Salvador contra o Bahia. Juventude que hoje ocupa apenas então somente a 12ª posição na tabela, tem 12 pontos. O Inter joga mais tarde, fechando a rodada, 9h30 da noite, contra o São Paulo no Beira-Rio. 14ª posição para o Inter, com apenas 10 pontos na tabela. O Internacional que tem que vencer em casa, não venceu em casa ainda. Vamos aí para o 10º jogo na competição. E dentro de casa o Inter não sabe o que é vencer ainda, só venceu fora de casa. Foram 2 vitórias do Inter fora de casa. E o Grêmio, lanterninha, joga um pouquinho mais cedo, 7 da noite, contra o Palmeiras em São Paulo. Parada dificílima para o Grêmio, que tem Thiago Gomes, o interino, comandando a equipe à beira do gramado. A situação é tão ruim do Grêmio na tabela que mesmo vencendo fora de casa, o Grêmio não sai nessa rodada da zona de rebaixamento. De 2 pontos, vencendo vai a 5. O Sport Recife já tem 6, então não tem como o Grêmio nesta rodada sair da zona de rebaixamento. E eu sempre falo que o que preocupa mais ao Grêmio, e ao torcedor gremista, claro, obviamente, pontuação, apenas 2 pontinhos em 21 disputados, é preocupante? É, mas o mais preocupante é o aproveitamento do Grêmio, que é de apenas 9% nesse momento na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Deixa eu mudar a tela, falar um pouquinho da Série B também, que teve aí 2 grandes entrando em campo nesta terça-feira, mas antes disso, um recado para você. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem um link da KTO. Você pega, acessa o link e vai no site da KTO.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito e usa o código promocional, tá aqui, Paulinho. Entrou no site da KTO, fez a tua inscrição lá, fez o depósito, utiliza o código Paulinho e ganha 20% de bônus na hora. Valor depositado, 100, 200, 300, 400 reais, quanto você colocou lá, proporcional ao valor que você depositou, ganha 20% de premiação aí de bônus, obviamente colocando aqui o código Paulinho, tá bom? Vai lá e começa a participar. Tem futebol, tem tênis de mesa, tem basquete, tem voleibol, tem beisebol, tem todos os esportes para você começar a brincar nessa parceria aí da KTO com o Plantão do Paulinho. Trocando a tela para falarmos da Série B. Deixa eu começar pela parte de cima da tabela, que tem o Curitiba na 2ª colocação. Curitiba empatou fora de casa, em Belo Horizonte, lá no Mineirão, com o Cruzeiro em 0-0. Resultado bom, jogou fora de casa, empatou, ok. Mas não para a tabela do Curitiba, né? Porque o Curitiba poderia, com vitória, ultrapassar o Náutico e, consequentemente, terminar a terça-feira como líder isolado da Série B. De 20, tivesse vencido, teria 22 agora. Como empatou, ficou nos 20. O Náutico tem 21, pode ampliar essa vantagem. Náutico que joga em Goiânia na sexta-feira contra a equipe do Goiás. Então, o Náutico vencendo na sexta-feira, lá em Goiânia e Goiás, de 21 vai para 24 pontos. Curitiba permanece nos 20.
é segundo colocado. Aí tem o Sampaio Corrêa com 18 pontos, Sampaio que pega o Vasco da Gama em São Januário na próxima sexta-feira. O Vasco da Gama que está no momento na sexta posição aqui, o Vasco, ó, só para ter uma ideia, tem 13 pontos na tabela, o Vasco 48% de aproveitamento. O Vasco, se vencer a equipe do Sampaio Corrêa, não tem como entrar, mesmo vencendo, não tem como entrar no G4 da Série B, porque o CRB tem 17 pontos, é o quarto colocado, fecha o G4, a zona de classificação para a Série A da próxima temporada. O CRB que de virada derrotou nesta terça-feira o Botafogo por 2-1 lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. Botafogo aqui, ó, oitavo colocado nesse momento, não, nono colocado, Botafogo, com 12 pontos na tabela, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 44% de aproveitamento. Tem aqui o Botafogo, que é, portanto, nesse momento, ocupando a nona posição na tabela, a equipe do Botafogo, que acabou perdendo, portanto, de virada para a equipe do CRB por 2-1. Tivemos ainda Ponte Preta e Avaí, 0-0, outro jogo da rodada. Para ter uma ideia, a Ponte também não está legal nessa competição, ocupa a primeira posição aqui, fora da zona de rebaixamento. A Ponte Preta tem, nesse momento, 8 pontos apenas uma vitória e 5 empates, por isso tem os 8 pontos. E 25% de aproveitamento tem a Ponte no Campeonato Brasileiro. E o Avaí fica aqui na 10ª posição com 12 pontos, portanto, posições intermediárias aqui para essa galera, para essa turma. Só dos que jogaram nesta terça-feira, o Curitiba é o segundo, o CRB ocupando a 4ª posição. Dos grandes do futebol do Brasil aí, confirmando, Vasco da Gama, então, sexto colocado com 13, mesmo se vencer o Sampaio em casa na sexta-feira, não entra no G4. A equipe do Botafogo, no momento, ocupando aqui a 9ª posição com 12 pontos. E o Cruzeiro apenas tão somente o 13º com também 10 pontos na tabela. A equipe do Cruzeiro, depois de 10 jogos, 2 vitórias apenas, 4 empates, 4 derrotas, 33% de aproveitamento tem a equipe do Cruzeiro. Finalmente o Brasil de Pelotas, o Chavante, que joga no sábado contra o Operário do Paraná. O Chavante tem 7 pontos, tem que vencer a partida. Claro, se empatar o jogo, vai a 8 pontos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Mas não vai conseguir por causa do saldo. Então tem que vencer a partida para tentar fechar a rodada fora da zona de rebaixamento, a equipe do Brasil de Pelotas. É isso então, pessoal. O complemento da rodada da Série A acontece nesta quarta e também na quinta-feira. E a Série B com jogos aí acontecendo na rodada ainda, na sexta-feira e também no sábado, tá certo? Te inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like pro Paulinho, toca o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. Tchau, pessoal. Abraço, fui.